Escala vertical ou escala horizontal? Qual que é o melhor tipo de escala para você poder utilizar para aumentar faturamento, aumentar vendas e lucro aí das suas campanhas no Meta Ads, tá? E isso aqui, principalmente, é uma opinião própria, tá? No campo de batalha. Faz mais de 3 anos que eu administro campanhas de Meta Ads para e-commerce, tá? Então, eu estou trazendo aqui a minha opinião própria e, assim, não espero que você concorde comigo, tá? Eu quero que você teste, faça os testes aí, tá? Para você poder validar se vai dar certo para você ou não, tá? Mas assim, eu já testei por aqui, tá? Estudei bastante sobre a meta nos últimos dias, estudei com a própria ferramenta em si, testei e eu consegui validar uma hipótese na realidade do que dá certo, se é a escala vertical ou se é a escala horizontal, beleza? Eu sei que tem vários gurus aí, pessoas que defendem um, defendem o outro, tá? Mas aqui é um vídeo de reflexão para que você poder entender quais são os conceitos, o que você precisa entender ali sobre as campanhas, tá? Para poder estar escalando, beleza? Então vamos lá, ó. De cara eu vou deixar aqui a minha opinião própria, tá? Sobre qual que é melhor, escala horizontal ou escala vertical. Deixa eu pegar meu lápis aqui e vamos lá. Então, para poder explicar, escala vertical é quando a gente aumenta o valor de um conjunto para cima, né? Ou seja, a gente faz a vertical, ou seja, a gente pega um conjunto e escala ele para cima, ou seja, aumenta o orçamento dele. Já a escala horizontal é quando a gente pega vários conjuntos e vai duplicando, né? Duplicando de 20 em 20 em 20, né? Então aqui, por exemplo, em vez de ter um conjunto com 100 reais, aqui eu tenho 5 conjuntos com 20 reais, que dá no total 100 reais ali, beleza? Então vamos lá, ó, primeira coisa, já vou riscar aqui e vou dizer o seguinte, tá? Escala horizontal, na minha opinião, não existe, beleza? A menos que você esteja rodando, por exemplo, coisas ilegais ou coisas que não eram para estar anunciando ali dentro do Meta Ads, por exemplo, sei lá, encapsulado, PLR que cura alguma doença, entendeu? Então, a menos que você esteja anunciando isso, não faz sentido você ter a escala horizontal ali, beleza? Porque se você utilizar a escala horizontal é porque você tem que escalar o quanto antes ali, antes de tomar um bloqueio, né? Que querendo ou não ele vai acontecer. Tá? Agora, se tratando de negócios sólidos, uma marca em si, uma marca de e-commerce, algo que realmente vai se propagar com o tempo, não faz sentido utilizar a escala horizontal e sim a vertical. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, diluição do orçamento. Se você utilizar a escala horizontal, você está diluindo o seu orçamento em vários conjuntos, tá? Isso pode ser algo ruim, tá? Porque você vai ter uma certa instabilidade ali da plataforma, tá? Então, se você faz a escala horizontal, é porque você quer duplicar o máximo possível para poder encontrar um conjunto vencedor, enfim, ou para poder escalar de forma horizontal mesmo, né? Vários conjuntos ali. Essa diluição do orçamento acaba com a estabilidade de vendas aí das suas campanhas, tá? Então, não é uma boa você fazer isso. Segundo aqui, risco de fadiga criativa mais rápido, tá? Ou seja, eu também testei tanto a vertical quanto a horizontal. Testei bastante a horizontal em alguns momentos, tá? E eu percebi que a fadiga, ou seja, o tempo que fica estável as vendas ali, até no primeiro dia, segundo, terceiro dia, até saem algumas vendas, mas logo depois do terceiro, do quarto dia, os conjuntos morriam, ou seja, paravam de vender e não conseguiam trazer essa escala que eu queria, as vendas ali com consistência, tá? Então, o risco de fadiga de criativa, o risco de fadiga também do conjunto é muito rápido, beleza? Então, não é a boa você fazer isso. Maior complexibilidade, tá? O terceiro ponto aqui. Ou seja, o seu trabalho é ficar duplicando toda vez aí os conjuntos, então você vai ter um trabalho a mais que é ficar duplicando, analisando diversos conjuntos ali para poder entender qual que é melhor, enfim, ficar pausando. Então isso gera, querendo ou não, uma certa complexibilidade, tá? Para você como anunciante ficar fazendo todo esse trabalho, retrabalho toda vez, beleza? Ciclo de aprendizado mais longo, ou seja, você demora muito mais tempo para poder sair da fase de aprendizado e assim, um princípio que todo anunciante tem que ter. Você precisa sair da fase de aprendizado o quanto antes, tá? Ou seja, você precisa de ter mais de 50 conversões na semana para poder sair da fase de aprendizado. E quando você duplica vários conjuntos, dificilmente, tá? Você vai conseguir ter 50 conversões em todos os conjuntos ali que você duplicar. Beleza? Porque eles vão morrer antes, ou seja, eles vão parar de funcionar o quanto antes ali e vai trazer essa instabilidade e retrabalho, mais trabalho aí para você, beleza? E menor foco em públicos já validados, ou seja, você vai querer encontrar ali um público validado, mas isso na realidade não existe, tá? Um público você segmenta idade, gênero e localização, nada mais do que isso. Não falo aqui de interesses,
Não concordo porque aqui eu tenho testado e cada vez mais está ficando obsoleto, tá? Público aberto tem funcionado muito bem, beleza? E principalmente segmentando no criativo, tá? Então, quando você faz duplicações, você está apostando que o seu resultado vai vir da duplicação do conjunto, né? Mas se você for parar para pensar, grande parte do resultado que você tem vem de criativos mesmo, de testar bons criativos, de ter uma boa copy, de ter um bom gancho, um bom corpo de anúncio e uma boa CTA levando direto ali com alguma oferta específica, tá? Então, validando aqui, eu posso dizer que a escala horizontal não é uma boa, beleza? Para quem tem negócios sólidos. Agora vamos lá para a escala vertical para poder mostrar os pontos positivos também de uma escala vertical, tá? E assim, eu não estou falando para você, não, beleza, agora você precisa testar a escala vertical, estou mostrando minha opinião na prática, mais de 3 anos aqui do que aconteceu, tá? Quando eu escalei de forma vertical, que é a escala certa, né, que a própria Meta, inclusive, recomenda que você unifique os seus públicos, não sei se você já percebeu ali na questão das recomendações, algumas recomendações pedem ali para você unificar os seus conjuntos em um só, tá? E isso é positivo, porque você vai unificar, você vai colocar todas as energias ali em um conjunto só, beleza? E vai ter menos complexibilidade, tá? Ou seja, seu nível de otimização, de ter que pausar, de ter que duplicar, enfim, vai acabar. Você vai focar em um único só, beleza? E focar principalmente naquilo que é o necessário, tá? Que é em criativos, beleza? Segundo ponto, melhor aprendizado de máquina da Meta, ou seja, a máquina vai aprender muito mais, o Machine Learning vai trabalhar de forma mais consistente quando você tem um conjunto só ou poucos conjuntos ali com um orçamento mais alto e aumenta o orçamento desses conjuntos, beleza? Isso ajuda o aprendizado da Meta. Eu percebi maior eficiência no uso de recursos criativos, tá? Ou seja, a Meta conseguiu distribuir muito melhor o seu orçamento ali a nível de conjunto para os criativos ali que eu estava colocando, tá? Então eu percebi que tinha uma certa previsibilidade muito maior ali, porque a Meta ela distribuía todo o orçamento para os criativos que estavam ali em torno de 3, 6, tá? Então ela conseguia utilizar bem o orçamento dela nos criativos que eu subi, tá? E o quarto ponto aqui, tá, que eu observei é maior previsibilidade de resultados, ou seja, quando eu fiz a escala vertical, ou seja, quando eu testo isso, enfim, e eu continuo testando a escala vertical, eu consigo ter mais previsibilidade de resultados e principalmente, tá? Principalmente uma coisa que é muito importante, que eu já falei ali na escala horizontal. É bem mais rápido e mais fácil você sair da fase de aprendizado com a escala vertical do que com a horizontal, tá? Porque vamos supor que você precisa de 50 conversões. Dificilmente você vai conseguir com vários conjuntos, tá? Se você focar em um só, aumentar de 200, 300 reais e as vendas por consequência vão vir, né? Se você tiver bons criativos, uma boa oferta, um bom site para poder converter as pessoas também, logicamente, tá? Então é muito mais rápido você sair da fase de aprendizado, que é um dos principais motivos que você precisa ter, uma meta como anunciante que você precisa ter para poder alcançar, tá? Sair da fase de aprendizado. Então isso traz mais previsibilidade nos resultados e fica mais estável, tá? O conjunto ali que você está fazendo o orçamento de forma vertical fica muito mais estável e você consegue, por exemplo, aproveitar o máximo das campanhas, aproveitar o máximo do orçamento ali, com foco em trazer mais vendas, com foco em trazer mais faturamento e principalmente mais lucro no seu bolso, tá? Então eu percebi justamente isso, beleza? Então um videozinho um pouquinho mais rápido aqui, tá? Para poder mostrar qual que é melhor, escala vertical ou escala horizontal. Resumidamente, escala horizontal não é legal, tá? Não recomendo para que você faça, que você vá por esse caminho, a menos que você rode aí pelo menos coisas ilegais aí dentro do Facebook. E eu recomendo sim a escala vertical, porque você trabalha de forma certa, tá? Com base no que a própria Meta recomenda. Você trabalha muito mais a inteligência de máquina, você consegue focar justamente no que é importante, que é foco no criativo, foco na oferta, foco em melhorar o site, beleza? E não fica nesse retrabalho de duplicar conjuntos toda vez, pausar, enfim. Beleza? Espero que você entenda sobre esse vídeo também, trago aqui a minha opinião, tá? E como eu falei, se você não concorda, tudo bem, não precisa concordar, eu só espero que você vá lá e teste, tá? Faça os testes nas suas campanhas e veja se vai ficar mais previsível, por exemplo, que a escala horizontal, beleza? Comente aí o que você achou do vídeo, tá? Deixa um like aí para poder propagar esse vídeo para mais pessoas
E se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos vídeos, tá? Se você quer também entender como funciona o trabalho, entender qual que é a metodologia que eu utilizo para poder ter escalado mais de 50 e-commerces, tá? Primeiro link da descrição é um vídeo gravado, tá? No máximo 5 minutos, onde você entende ali toda a metodologia que eu utilizo, tá? E se fizer sentido, você preenche o formulário para poder conversar com você e quem sabe a gente trabalhar juntos aí, beleza? Muito obrigado e até mais!